Ei, quinto ano! Bom, a gente agora vai estudar História, tá? Capítulo 7, o Brasil se moderniza. Então a gente vai falar um pouquinho como foi esse processo de modernização. Então a gente sabe que nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um processo aí de modernização devido às novas tecnologias que foram adotadas nos centros urbanos. E isso aumentou então a quantidade de indústrias e com esse aumento passou a empregar um número maior de pessoas, tá? Então, nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força. Então, olha só, vocês vão responder aí para mim no cantinho mesmo, né? Porque as respostas vão ser curtas na própria página. O que essa fotografia está retratando? Quais os tipos de meio de transportes que podem ser vistos nessa fotografia? E quais elementos da paisagem indicam que o Brasil passava por um período de modernização? Então, esse processo aí de transformação durou um tempinho. Na página 264, a gente tem um gráfico para analisar que vai falar sobre as indústrias e operários em São Paulo de 1907 a 1929. Então, vocês vão observar os dois gráficos para mim, quantidade de indústrias e quantidade de operários. E vocês vão me dizer o que aconteceu com o número de indústrias de 1907 até 1929. Bom, vocês vão observar que o número de indústrias aumentou. E eu quero saber também o que aconteceu com o número de operários. Automaticamente o número de operários também aumentou. Então, o que isso significa, né? Nesse contexto brasileiro no início do século XX. Bom, isso está indicando aí que o Brasil passou por um processo de industrialização. Então, na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. Esse crescimento da industrialização no país atraiu pessoas, né, para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde ficava a maioria das fábricas, tá? Além dessas pessoas vindas de diferentes regiões, milhares de imigrantes também se dirigiram para as grandes cidades em busca de quê? Em busca de empregos e de melhores condições de vida. Então, nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transportes e de comunicação, além das formas de lazer. Então, a chegada da eletricidade no país permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar telefones e automóveis, tá? Aqui na página 265 vocês vão observar essa imagem aí, tá? Da Avenida 7 de Setembro, em Salvador, na Bahia, que fala aí um pouquinho sobre esse processo de modernização. Então a gente tem aí o modernismo, né? Esse texto aí que vocês vão ver que a arte também foi influenciada pelas transformações do novo século, né? E foi chamado de período do modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos e tradicionais da época de forma mais livre e ideias livres, né, dos artistas. Então, a literatura foi uma das mais importantes expressões artísticas modernistas e em suas obras, diversos escritores como o Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles buscaram transmitir como as tradições culturais do nosso país eram influenciadas pelo esse processo de modernização pela qual o país passava, tá? Na página 266, vocês vão observar cada uma dessas fotos, tá? E vocês vão escrever um pequeno texto comentando cada uma delas, tá bom? E na questão 2, vocês vão conversar com algum parente aí, alguma pessoa da sua família, e vai perguntar se elas vivenciou algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas. As indústrias no Brasil.
Então agora a gente vai falar como que funcionou esse período republicano aí, tá? A maior parte desses investimentos para a instalação das indústrias, eles tinham origem nos lucros que eram gerados pela cafeicultura. Então, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste. Então, entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produtos alimentícios. Por quê? No início do século XX, os migrantes constituíam uma grande parcela de operários. Então, em algumas cidades como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores nas fábricas, tá? Os trabalhos aí nas fábricas, eles tinham condições precárias, tá? As condições de trabalho. Como não havia direito trabalhista, jornada de trabalho, eles chegavam a ficar até 14 horas por dia trabalhando, sem direito a descanso nos finais de semana. Então as instalações eram inadequadas, os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Era muito comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários que estavam sujeitos ao pagamento de multa caso qualquer regra fosse desobedecida por eles, tá? Então, algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa dos funcionários até mesmo para usar os banheiros. Então, para as mulheres, né, as condições ainda eram cada vez pior, porque elas recebiam um salário menor que o dos homens. Bom, com isso, muitos operários começaram a se unir para reivindicar melhorias, porque eles estavam insatisfeitos com essas condições de trabalho. Então, vários imigrantes, né, que trabalhavam nas fábricas, eles já tinham atuado na luta pelos direitos trabalhistas nos países de origem. Só que as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários também criassem aqui as primeiras associações de trabalhadores que mais tarde deu origem aos primeiros sindicatos do Brasil. Então, nessas reuniões dos sindicatos, o que os operários procuravam? Eles procuravam aí organizar estratégias para as suas reivindicações, né? E para que elas fossem atendidas. Então, na luta por direitos, os trabalhadores começaram a organizar muitas greves. E entre as suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então a gente tem aí alguns operários se mobilizando em uma greve geral, nessa foto aí de 1917. Atualmente os trabalhadores ainda realizam mobilizações como a representada na fotografia. A gente sabe que sim, né, que atualmente eles continuam na luta, né, realizando mobilizações para reivindicar melhores salários e melhores condições de trabalho. Gente, a página 269 ela é muito interessante porque ela fala sobre a questão do futebol e essa ligação, tá, com a modernização aí do Brasil. O que acontece? O futebol, como vocês já sabem, ele é um dos esportes mais conhecidos e praticados no mundo. Então, vocês já conhecem a história do início desse esporte aqui no Brasil? Acredito que muitos sim, outros não, tá? O futebol ele foi introduzido no nosso país no final do século XIX. Inicialmente ele era pouco conhecido e apenas as pessoas ricas, muito ricas, é que tinham condições de praticar esse esporte. Por quê? Os equipamentos eram caros, tá? A vinda dos imigrantes para o Brasil, o que aconteceu? Ajudou a difundir o futebol. Então, muitos deles já praticavam esportes em seus países de origem. Então, em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição dos funcionários para o trabalho. Então, dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Então, nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil e o esporte começou a se profissionalizar.
Então, muitos dos clubes criados nesse período, eles existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. Tá vendo que interessante que até o esporte tem a ver com essa questão da modernização? Bom, aqui na página 270 tem algumas atividades para vocês resolverem, então vocês vão ler o texto para responder as questões, tá bom? Então, tchau, tchau!